Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. As mulheres vão declarar: este é meu desejo, te honrar, Senhor. Declara: Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Os homens declarem: tudo que há em mim, tudo que há em mim te dá louvor, te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Todos juntos adorando ao Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Faz o teu querer em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Eu não vou falar mais nada, só da alegria de estar aqui. E também dizer que o reverendo Honório está me devendo as 3 idas ao setor sul. Eu agradeço muito o convite dele, a confiança, e agradeço primeiramente a Deus por ter confirmado a nossa estadia aqui com os irmãos. Vamos orar para que Deus seja servido enquanto Ele for servido, continuarmos juntos, sendo uma bênção na vida da igreja e a igreja na nossa vida. Deus nos abençoe. A palavra que Deus colocou ao meu coração para trazer-vos nessa noite está no livro de Oséias, no capítulo 13. Do verso 1 até o verso 9. Oséias, capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Farei essa leitura, os irmãos acompanhem. Oséias 13, de 1 a 9. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais. Da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles, homens, até
beijam bezerros. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o leão de Judá que despedaça. Tu és a raiz de Davi que triunfa sobre todos. Mas o Senhor nos ajunta, nos socorre, e o mesmo Deus que exerce o juízo é o Deus que exerce a misericórdia sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor. Agora fala conosco na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu tenho certeza que todos nós aqui tivemos já um momento na vida que, de alguma forma, nós pedimos socorro. De alguma forma, nós pedimos ajuda. Essa expressão, socorro, uma interjeição de pedido, de ajuda, de súplica, foi abreviada por uma palavrinha, por 3 letras, né, muito simples, para facilitar o pedido, o aviso dos que estavam perdidos e pelo telégrafo, para que as outras embarcações tomassem conhecimento. Save our souls, save our souls, tornou-se o famoso SOS, salvem as nossas almas. Era o grito de uma embarcação desesperada em alto mar, que através de um telégrafo, então, passava uma pequena mensagem para que outra embarcação os acudisse. De
forma que o nosso grito de socorro, abreviado SOS, fez e fará parte da nossa vida. Nós convivemos com pedidos de ajuda. Eu tenho certeza que, falando aqui nessa noite, algumas pessoas podem estar com esse grito encoberto na sua alma. Está com a vontade tremenda de pedir ajuda para alguém, mas tem medo de falar. Tem vergonha de falar. De abrir o seu coração. De clamar pelo socorro divino. Nós encontramos esta expressão aqui, no final deste texto, depois de uma leitura de sentenças de Deus contra Efraim, contra Israel e contra a nação de Judá. Então nós encontramos um pedido de súplica, um pedido desesperado. E interessante que Deus, quando Ele faz todas essas colocações da sua justiça sobre o seu povo, Ele mesmo diz no versículo 9, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, mas de mim vem o teu socorro. Porque Deus sabia que não há nenhum interesse da sua parte de punir, de castigar, de exercer o juízo, de ser um Deus, vamos dizer assim, impiedoso, não ímpio, mas que Ele é justo e por causa da sua justiça, quando Ele exerce sua justiça, Ele não pode retirá-la, por causa da sua imensa piedade. Mesmo assim, Ele deve executar sendo justo. Mas, mesmo executando a sua justiça sobre o seu povo, Ele dá um alívio ao seu povo, dizendo assim, a tua ruína vem de ti, mas de mim vem o teu socorro. Se nós tivéssemos tempo aqui para discorrer, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós veríamos que todas as vezes que o homem esteve diante de Deus em conflito com Ele, ele teve que pedir e suplicar por socorro. E nenhuma das vezes que ele suplicou por socorro foi porque Deus o quis, mas foi porque o homem por si mesmo se distanciou de Deus e buscou a sua própria ruína. Mas Deus nunca lhe negou o socorro nas horas de dificuldade. Por isso, nessa noite eu gostaria de falar sobre as marcas do socorro divino na nossa vida. Esteja você passando pelo que você estiver, seus momentos de dificuldade, se você não teve coragem ainda de encontrar uma pessoa para abrir o seu coração, para dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, meu irmão, ou mesmo ajoelhando do lado da sua cama, no silêncio do seu quarto, você dizer a Deus, Senhor, socorro, SOS, ajuda-me, olha para mim, intervenha na minha vida, nessa circunstância, porque eu reconheço que a minha ruína, meu fracasso, as minhas dificuldades, eu sou totalmente culpado, Senhor, mas eu quero agradecer, porque só de Ti vem o meu socorro. Então, se isto está acontecendo na sua vida, eu gostaria que você guardasse essas marcas do socorro divino. Oséias, o profeta Oséias, um homem interessante, um boieiro, mas que foi chamado por Deus para uma missão difícil. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, analisando a vida de Oséias como profeta do Senhor, que profetizou mais ou menos no ano 720 antes de Cristo, foi contemporâneo de Amós, Isaías, Miqueias, para o povo que sobrou do pós-exílio babilônico, uma pequena leva que havia voltado, mas os nobres ainda permaneciam lá, e o país estava dividido, guerras internas, pessoas empobrecidas, e cada dia a coisa piorava. E Deus chama aquele homem para ilustrar para Israel como que estava a situação do povo perante Deus. E Oséias recebe uma missão difícil diante do Senhor como profeta. Diferente dos profetas que nós temos na nossa modernidade, contemporâneos,
que andam nos seus jaguares, né? Pastor, eu conheço uma irmã profeta, o senhor tem que ver. Ela é abençoadíssima. Você vai conhecer a irmã profeta, ela está num belo de um jaguar, mora numa residência milionária. Você fala, poxa vida, Deus, que profeta é esse? Eu chego em casa, vou abrir a Bíblia para ler sobre os profetas de Deus. Eu fico encabulado de ver aqui a vida de Oséias, um boieiro. E ao invés de Deus dizer para ele assim, Oséias, você vai casar-se com uma moça de família, bem estruturada, crente, fiel, para poder você, como profeta, dar exemplo. Você tem que ser exemplo, Oséias. Então procura lá na melhor família de Israel uma pessoa para se casar. Deus disse assim para ele, olha, você vai, toma uma mulher de prostituição, repudiada. Deus foi detalhista. Não é só uma mulher de prostituição, é uma mulher repudiada. Você vai se casar com ela e vai ter filhos com ela. Ele tomou então uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim. Essa mulher, pelo nome de Gomer, não era judia. O seu pai, pelo seu nome também, trazia um pouco de misto de família dos hititas e dos filisteus. E provavelmente Gomer era uma mulher que se casou com um judeu. Para ter sido repudiada, o judeu a repudiou. Porque era costume dos hititas e também dos filisteus que a mulher tivesse liberdade sexual quando ela fosse atender aos apelos do seu Deus a quem ela servia. Seria mais ou menos como uma prostituição cultual. E aquilo era um tipo de culto que eles prestavam. Como o judeu não aceitava isso, e ela provavelmente se envolveu, ele então a repudiou. E esta mulher adúltera, repudiada, foi a mulher escolhida por Oséias, e ele se casou com ela. A palavra do Senhor diz que ele teve 3 filhos. O primeiro filho chamava-se Jezreel. Ou seja, o meu castigo virá sobre Israel. Eu fico impressionado também com o nome do filho dele, de Jezreel, castigo. Quem aqui coloca o nome do seu filho de castigo? Eu estava vendo aqui o Howley chamando os meninos pelo nome. Me lembrei de um pastor que eu conheci, que ele foi pastor no sul da Bahia. Ele me contou uma história interessante, que uma família de arrendatários de um fazendeiro se converteu, e eles tinham muitos filhos. Naquele tempo você tinha 16, 15, 14, 20 filhos. Hoje eu falo isso, as meninas estão todas assustadas, né? 2 está demais, está bom de bom tamanho. E o pastor foi fazer uma visita na casa deles e ele disse assim, pastor, eu coloquei o nome dos meus filhos todos de nomes bíblicos. Tem iniquidade, tem equidade. Eu achei bonito. E foi contando os filhos e falando para o pastor, tinha João, tinha Maria, mas tinha cada nome, e ele falou assim, agora adulterinho, adulterinho está no pasto, vigiando as criações, mas ele deve estar chegando. Eles colocaram o nome do menino de adultério. O profeta Oséias teve que colocar o nome do filho de Jezreel. Castigo. O primeiro que nasceu. Eu vou castigar o pecado do meu povo. Sabe, essa profecia de Oséias me soa tão dura, porque é aquele profeta que chega e diz assim, as coisas estão ruins para você? Estão terríveis, profeta. Fala alguma coisa. Ele falou, não, vai ficar pior. Ontem os meninos da mocidade estavam fazendo um culto e a menina estava compartilhando. E ela diz assim, olha, Jesus quebrou as pernas daquele jovem. Eu, como hermeneuta, como exegeta da Bíblia, eu nunca vi essa expressão. O jovem rico chegou para Jesus achando que era bom, e Jesus foi logo e quebrou a perna dele. Assim, essa é boa, Simone. Anota aí para a gente não esquecer. É a missão do profeta que tem que dizer ao povo, gente,
As coisas estão ruins. Mas eu quero dizer para vocês, vão ficar pior. Você acha que um profeta desse hoje teria lugar no nosso mundo? Com todo mundo querendo buscar a profecia para melhorar de vida, para aumentar o salário, para emagrecer, né? Querendo buscar a profecia para poder encontrar uma paz e etc. E o profeta vem e diz para você, rapaz, sua vida, o negócio está feio. Está sim. Pois é, mas eu vou dizer para você, em nome de Jesus, vai ficar pior. Seu profeta, eu nunca, o que é isso? Vou procurar outro para falar alguma coisa para mim. Era a mesma situação de Oséias. Eu acho que Deus tem um senso de humor aqui, apesar da desgraça que vive essa família, mas de dizer assim, olha, eu sou misericórdia, sim, mas eu sou juízo. Eu tenho que exercer o meu juízo sobre Israel. O segundo filho foi uma menina, Lohubamá, que significa sem compaixão alguma. E quando você diz assim, que Deus exerce um juízo sem compaixão nenhuma, que Ele não tem pena, que Ele não tem dó. Às vezes eu leio a palavra de Deus e fico preocupado. Certa vez eu estava assistindo um programa no History Channel, falando sobre as barbáries do Velho Testamento. O objetivo daquele articulista era dizer que a Bíblia não tem razão e que Josué foi o líder mais sanguinário que existiu e que ele não tinha piedade, não tinha misericórdia de ninguém. E começando pela entrada de Jericó, quando os muros ruíram e toda a cidade desabou, a ordem de Deus dada a Josué é que passasse ao fio da espada todos aqueles que residiam ali. E conquista após conquista, culturas foram sendo dizimadas, pessoas iam sendo mortas. E quando nós analisamos a história à luz dos crimes de guerra que hoje são julgados como Hitler, ele quis comparar Josué então como um Hitler do passado, que exterminou, que dizimou culturas e povos. Eu fiquei chocado com aquela visão e aquela versão daquele articulista, daquele historiador. Mas voltando para a palavra de Deus, analisando as culturas que Josué teve que exercer esse juízo, não só como a família de Gomer, mas nas culturas onde os filhos eram oferecidos aos ídolos e queimados em suas mãos incandescentes. Onde os guerreiros, ao entrarem nas cidades, prendiam os homens, abusavam das mulheres, e depois matavam todos, e as grávidas, eles retiravam os filhos, os que sobrevivessem, eram tornados escravos para serem criados para a guerra. Culturas que também dizimavam os outros. E por isso Josué entrou e Deus mandou exercer um juízo sem misericórdia. Nós ficamos verdadeiramente chocados. Mas quando olhamos para o Novo Testamento e analisamos a expressão do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, que encerra sobre si todos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores, e quando ele clama dizendo, Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Ele recebe em si toda a ira de Deus, toda a ira, todo o juízo. O Espírito Santo se ausenta para que nele, o Cordeiro de Deus, toda a justiça de Deus fosse feita. Para que nenhum de nós aqui, que confiamos na graça e na suficiência e no poder dessa graça maravilhosa de Jesus, viéssemos passar novamente por uma situação como essa sem misericórdia. Meus amados irmãos, quando nós lemos o Velho Testamento, então nós compreendemos o plano divino
de exercer a sua misericórdia, mas de exercer o seu juízo, sem nenhuma compaixão, apontando para Jesus Cristo, que nele o Pai também o fez sem nenhuma compaixão. Quando Jesus Cristo orou, o seu suor se converteu como em gotas de sangue, a sua súplica ao Pai foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o amargo fel que ele deveria enfrentar sem nenhuma compaixão do Pai pelos pecados que ele levava sobre si. Contudo, não seja feita a minha vontade, Pai, mas que se faça a tua vontade. Então Deus dá uma missão para o profeta, dizendo: você vai ter um outro filho, e põe o nome dela de Sem Compaixão. Nasceu o terceiro, e ele colocou o nome dizendo Lo-ammi, que significa: não é o meu povo. Para significar que Deus faz uma distinção entre a verdadeira e a falsa espiritualidade. Os profetas contemporâneos a Oséias profetizaram sobre isso. O falso culto, um povo que quer adorar a Deus, mas também quer adorar a Baal, um povo que quer mesclar as coisas de Deus com as coisas do mundo em que eles estavam vivendo, que queria fazer com que o sacrifício e a sua oferta a Deus fosse aceita por um culto misto. E Deus quer exclusividade. Por isso Deus diz: não é meu povo. Isto também aponta para o Novo Testamento, quando João escreve dizendo assim: ele veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E que Deus está presente no culto, na vida daqueles que se aproximam dele com fé, daqueles que o buscam, daqueles que o recebem e daqueles que o obedecem. Portanto, Deus dá uma missão ao profeta de dizer que aquele tipo de culto, que aquele tipo de conduta, aquele povo, embora estivesse dizendo que era povo de Deus, não era povo de Deus. Assim, o profeta Oséias recebe essa missão. Mas tudo isso que eu falei, castigo sobre Israel, sem compaixão, justiça sem compaixão, estabelecendo diferença de povo de Deus e não povo de Deus, ainda, contudo, Deus quer ser a sua resposta, o seu grito de socorro. Eu quero fazer aqui uma aplicação para caminhar, para concluir o meu sermão. Talvez você esteja pensando assim: olha, eu me pareço muito com o povo de Israel. Essa profecia de Oséias tem muito a ver com a minha vida. Eu tenho certeza que o castigo, muitas vezes eu tenho esquecido disso, não tenho falado. Só falo que Deus é amor, mas nunca digo que Ele castiga o pecado. Sei que Ele ama o pecador, mas eu não posso andar de braços dados com o pecado. Eu preciso viver uma vida de maior santidade diante de Deus. Os meus caminhos, as minhas palavras, as minhas ações, os meus pensamentos precisam ser pensamentos santos e puros diante do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de mim, socorro. Talvez você esteja dizendo: será que um dia eu irei passar por esse castigo tremendo de Deus? Que Ele não terá compaixão de mim? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se você continua caminhando de forma errada diante do Senhor, Deus hoje está te dando uma grande oportunidade de você consertar as suas ações, sua conduta, colocar os seus pés nas Escrituras Sagradas, porque o Deus que nós conhecemos nas Escrituras, Ele não passa pano quente em cima de nada.
Ele é justo e isto faz parte da sua natureza. Às vezes nós pensamos assim, mas Deus vai refrescar para o meu lado, afinal de contas eu sou pastor. Refresca não. Os meninos estavam me mostrando há uns tempos atrás aí a entrevista com um ladrão. O ladrão calmo, tranquilo, foi preso, entrevistando, eu achei aquele ladrão assim, sabe, na dele, tranquilo, o repórter. Então quer dizer que você é ladrão? Ele falou assim, eu sou, né? Mas você é ladrão há muito tempo? Ele falou, desde pequeno. É a minha profissão. É a sua profissão, é. Mas, graças a Deus, né? Mas você está falando graças a Deus, mas ladrão? Graças a Deus que eu tenho essa profissão, né? Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, né? Porque como ladrão, você vê, eu dou trabalho para o advogado, dou trabalho para o repórter, você está aqui me entrevistando porque eu sou ladrão. Olha quanta coisa boa eu faço. Mas você falou que, graças a Deus, falou, pois mas é porque Jesus Cristo, você sabe, né? Jesus perdoa tudo. Mas você acha que Jesus vai perdoar o seu roubo? Jesus, quando você chegar diante de Jesus, lá, o repórter parecia um crente, rapaz, fazendo pergunta de profissão de fé. E ele falou assim, olha, Jesus ele vai passar um pano depois em cima de tudo. Pode ficar tranquilo que ele passa um pano em cima de tudo. Olha só a visão desse rapaz. Mas a visão dele não está muito distante daquilo que nós vivemos no dia a dia, não. Porque se nós analisarmos de perto a situação, olhando no espelho, será que nós não pensamos a mesma coisa? Não, Deus ele não vai relevar. O que é isso? Deus passa um pano em cima de tudo. Tá beleza, tá tranquilo. Afinal de contas, se eu não fizer isso assim, o pastor não vai ter trabalho. O presbítero, como é que ele vai me visitar? Tem que acontecer. Não, meu irmão. A justiça de Deus não alisa nenhum de nós. Eu não sei como que anda a sua consciência, mas eu acho que está na hora, se por acaso você estiver passando por uma situação assim, está na hora de gritar para o socorro. De dizer a Deus SOS. De falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E talvez olhando para o seu coração você diga assim, olha, eu não me sinto muito povo de Deus, não. Essa aqui para mim é a pior parte. Porque hoje se você buscar na igreja e perguntar assim, você é salvo? Você crê que você está salvo pelo poder de Jesus? Poucas pessoas dirão assim, eu tenho certeza que eu estou salvo. Uma boa parte vai dizer, pastor, domingo passado eu tinha certeza, se Jesus tivesse voltado do domingo, depois do culto, eu estava prontinho, beleza. Agora na segunda-feira já estava mais difícil. Na terça então, quinta, sexta-feira, pastor. Sexta-feira Jesus não volta sexta nem sábado. Senão eu vou ficar. Amados, o povo de Deus é um povo consciente, preparado, envolvido, engajado. Não tem essa de não, meu povo. Nós somos chamados povo de Deus. Essa promessa do socorro divino é para o seu povo. E Deus é preciso quando ele diz assim, a tua ruína, Israel, vem de ti, mas só de mim vem o teu socorro. E quando nós clamamos pelo socorro do Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende. Então, guarda no seu coração aqui 3 marcas do socorro divino. Deus nos socorre quando Ele não muda nenhuma circunstância da nossa vida. Vou repetir. Deus nos socorre quando Ele não muda nenhuma circunstância da nossa vida. Mas nas circunstâncias que passamos, Ele nos concede o conforto, nos concede a força para superarmos, para vencermos os momentos de intensas provações e tentações. A palavra do Senhor no Salmo 23 diz, porque Tu estás comigo. Em todos os momentos, ainda mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. A promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, ele diz assim, eu estou convosco todos os dias. Ele não nos deixa um só dia. Ele não nos desampara um só momento.
O Salmo 121, onde o Senhor nos diz que Ele não dormita nem dorme o guarda de Israel, que está presente conosco. No livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, porque está escrito, isso é profecia de Isaías, eu estarei convosco, jamais vos desampararei, nem vos abandonarei, diz o Senhor. Nós não conhecemos um Deus que nos abandona porque nós estamos tristes. Um Deus que vira as costas para aquele que está passando por um momento de conflito e reconhece o seu conflito. Mas é o Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, que nos assiste, mesmo quando as circunstâncias não são mudadas na nossa vida, Ele está presente conosco, Ele está ao nosso lado em cada momento. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 13, diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te esforço, porque eu te ajudo. A tua ruína, João, Maria, José, vem de ti. Mas é de mim que vem o teu socorro. É de mim que vem o teu socorro. A segunda forma que Deus está presente conosco quando nós clamamos pelo seu socorro, a palavra de Deus nos mostra aqui, é que quando Deus não nos deixa diante de circunstâncias que podem... É quando Deus nos deixa diante de circunstâncias que podem acabar conosco. Vou tornar a repetir. Deus nos socorre quando Ele nos deixa diante de circunstâncias que podem acabar conosco. Mas nunca poderão acabar com a nossa fé. Eu estou pregando contra essa sociedade de profetas que saem por aí profetizando que nós não vamos passar tribulações, que nós não vamos ter dificuldades, que nós vamos ser todo mundo aqui rico, que nós vamos para a televisão fazer entrevista e as pessoas vão nos perguntar assim, olha, o que você fazia? Ah, eu trabalhava numa empresa. E agora, o que você faz? Agora eu sou dono da empresa. Que nós vamos ter uma igreja que todos os seus membros são patrões. Que a sua esposa vai vir no carro, você vai vir no outro, seu filho vem em outro, e nós não vamos ter estacionamento na porta da igreja. Eu estou falando de uma fé e de um Deus que nos expõe de forma, muitas vezes, a nos tornarmos ridículos. Nos coloca diante de circunstâncias em que nós temos que nos erguer de joelhos. E que nós temos que nos tornar vencedores e mais do que vencedores, apesar das circunstâncias, ainda que elas acabem conosco. Mas não acabam com a nossa fé. Mas não destroem a nossa vivência com Jesus. A palavra do Senhor nos mostra aqui o caso de Jó, por exemplo, que perde tudo, que sai de uma situação extremamente nobre e passa para uma situação de extrema pobreza, mas a sua fé continua inabalável. Ele continua crescendo mais e mais, porque a ruína pode vir dele, mas ele sabe que o socorro vem do Senhor. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja dizendo, no capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Creia, meu amado irmão, que quando Deus nos mandar uma provação que pode muitas vezes
acabar conosco, com o nosso carro ou com qualquer outra pessoa da nossa família. Jamais poderá destruir a nossa fé e o nosso vínculo em Cristo Jesus. Nem sequer o seu amor. O apóstolo Paulo completa dizendo assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos, pois, reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes ou coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, glória a Deus, porque nós temos um Deus inseparável, que ainda que as circunstâncias nos destruam, Ele não permite que destruam o nosso vínculo com Ele, a nossa fé no Senhor. Por último, nós vamos guardar que que o socorro divino ocorre, quando Deus concede-nos a capacidade de transformar as nossas fraquezas em poder, de transformar os nossos fracassos em vitórias. Isso é até um jargão de todo mundo que faz esses eventos de autoajuda para melhorar o funcionário da empresa. Transforme seus fracassos em vitória. Nós guardamos isso e pensamos: ah, meu Deus, que coisa boa, eu vou fazer isso mesmo. O pastor está repetindo tudo. Vou mesmo. Quando Deus concede a capacidade, só que eu aqui não estou falando de uma capacidade que vem de dentro de você. Estou falando de uma capacidade que vem do alto, que vem do Pai das luzes. Que naquele momento que nós nos ajoelhamos e que nós pedimos com fé, os céus são abertos. Os poderes de Deus são enviados sobre nós, porque Ele nos concede uma força superior a todos os nossos fracassos, por causa da sua graça. Graça de Deus é poder. Graça de Deus não é aquilo que a gente faz o que quer. Graça de Deus é quando nós vivenciamos inteiramente as bênçãos do seu poder. Portanto, quando você estiver numa situação de fracasso, de tristeza, lembre-se, você tem uma promessa de Deus, que se você pedir socorro, Ele te ouvirá. Se você clamar, Ele te ouvirá. Alguns meses atrás, uma senhora pediu que eu levasse a filha dela no médico, e eu saí correndo de casa e fui até lá. E quando eu cheguei, a família já estava com a criança pronta para poder levarmos no hospital. Eu falei: vamos orar pela criança? Eu ouvi assim: pastor, não dá tempo não. Vamos correr porque não dá tempo. Eu falei: então eu não sou a pessoa indicada para levar a sua filha. Primeiro nós vamos orar. Vamos ajoelhar aqui. O caso dela é sério. Nós vamos orar ao Senhor. Gente, tem horas que você fala assim: Senhor, agora resolve o problema aí, porque tem que orar. E você entrega aquilo na presença do Senhor. E pouco tempo depois a pessoa recobra o ânimo, a febre vai sumindo. Você chega no hospital, o médico diz assim: não, é uma coisinha passageira, toma um remedinho assim, fica sob observação. Se for
o caso pode trazê-la novamente. E aí você volta para casa, menininha toma o remedinho, deita. Você faz uma nova oração e diz assim: Senhor, obrigado. No dia seguinte você volta e liga e diz assim: irmã, precisa levar no médico. Pastor, a menina está brincando lá fora. Gente, de ti vem a tua ruína, mas de mim vem o teu socorro. Outras vezes acontecem com o pastor. Me recordo uma vez que uma irmã perdeu uma casa em Brasília. A casa dela foi a leilão. Não tinha como voltar àquela casa. Uma casa para poder, o lance inicial a partir de R$10.000 em Brasília. Ah, irmãos, é brincadeira. Vai ficar sem. E ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Falei: não, mas a senhora não confia na minha oração, não. Ela falou: não estou confiando na sua oração. Mas eu acho que o senhor é um homem de Deus. E o senhor tem que orar por mim. Porque Deus vai me devolver essa casa. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui. Eu falei para ela, então posso falar para vocês. Dona Neuza, o nome dela. Você for em Vila Velha, pergunta, procura lá na igreja de Praia de Itaparica, quem é Dona Neuza, e pede para ela contar essa história para você. Falei: Dona Neuza, eu vou orar porque a senhora está pedindo para orar, mas não tem jeito de Deus fazer. Ela falou: pastor, ora, por favor. Então vamos ajoelhar aqui, vamos orar. E nós ajoelhamos e oramos ao Senhor. E eu vou dizer um negócio para vocês. Lá no meu coração, não tinha mais jeito. Quando foi na segunda-feira seguinte, na semana de oração, 7 horas na igreja, quando eu dobrei a esquina, a Dona Neuza estava na porta da igreja. Eu pensei assim: ih, meu Deus do céu. Perdeu a casa, tadinha. Estacionei meu carro, quando eu entrei para a igreja, ela entrou, deu um pulo no meu pescoço, deu um abraço. Diz: pastor, nós vencemos. A casa não foi comprada e minha filha foi lá e resgatou a casa é minha, pastor. Pastor, muito obrigado. Eu falei assim: minha irmã, não agradeça a mim. De jeito nenhum. Se tem alguém, só não tem que agradecer a mim. Porque Deus é o nosso socorro, bem presente nas horas de tribulação. Irmãos, às vezes, Deus nos expõe diante de circunstâncias realmente difíceis. Situações que nós achamos que não vai dar certo. Você olha a sua conta bancária, seus compromissos para poder quitar com seus filhos na escola, a sua situação no seu trabalho, a sua vida pessoal. Você talvez venha para a igreja empurrado, para os outros não pedirem para você explicar por que você não vem. E só dentro do seu coração você sabe que é um fracasso. Só dentro do seu coração você sabe o tamanho dos seus problemas. Só você conhece as dificuldades que você tem enfrentado, as dores que você tem enfrentado. Mas é o momento de dizer assim: Senhor, a tua graça me basta. Se eu peço a ti para esses problemas afastarem da minha vida, eles não afastam, Senhor. Então me dê a graça de ter o poder de dizer: tua graça me basta, e eu confio em ti. O apóstolo Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o verso 9. Para que eu não me ensoberbecesse pela excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Acerca disto, eu pedi e orei ao Senhor 3 vezes para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse
a graça, o poder de Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 9 diz: porque vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus nos faz como Sansão, e da carcaça dos leões da nossa vida, nós tiramos o mel e a poesia. Quando Deus nos concede as tribulações, Ele também nos concede o poder de transformar as fraquezas em grandes vitórias. Socorro divino nos faz ver as crises, mas Ele nos faz enxergar dentro delas grandes oportunidades. O socorro divino nos dá a chance de um novo começo. O socorro divino exclui o fracasso, mas nos conduz em vitória, triunfantes até o fim. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.